Olha aí, né, pessoal? Se você tem ali aquele item, aquela coisa que o Bolsonaro fez e que você não aprova, ou aquilo que ele deixou de fazer e você não aprova, como eu tenho vários itens, né? Por exemplo, eu sempre falo aqui no canal, né, que ele errou em não acabar com a EBC, a empresa brasileira de comunicação, deveria ter extinguido isso completamente. Agora o Lula transformou num puxadinho ali de propaganda política do PT, né? Mas se você tem essa listinha sua de itens que o Bolsonaro não fez que você gostaria que ele tivesse feito, tem mais uma para você incluir que é muito interessante, que foi revelada pelo senhor Aloysio Mercadante, que atualmente é o presidente do BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mercadante, que, diga-se de passagem, pela lei das estatais não poderia ter um cargo desse tipo, né? Porque ele participou ativamente da campanha eleitoral do Lula, tem uma quarentena em relação a isso, mas o Lula pode tudo, pode passar por cima da lei que não tem problema, o judiciário está aí para acobertá-lo, né? Mas olha o que o Mercadante, presidente do BNDES, afirmou. Ele disse que o Bolsonaro quis acabar com o BNDES, não conseguiu e agora esse banco está sendo resgatado pelo Lula, né? Que pena que o Bolsonaro não conseguiu. Quem dera ele tivesse feito essa proeza, essa coisa sensacional, né? Valeria todas as reeleições se ele tivesse de fato acabado com esse BNDES, essa atrocidade aí que está sendo usada pelo Lula, obviamente para financiar os seus amigos, principalmente os ditadores de outros países, né? Mas vamos conversar sobre as afirmações do Mercadante a esse respeito aí, o que ele diz nesse sentido. Vamos falar também sobre o BNDES, sobre como ele é um problema para o Brasil, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Isso aqui foi feito no programa É Notícia, né? Que é veiculado aí, sei lá aonde, tô vendo isso aqui no site do canal Brasil 247, mas é a última entrevista dessa temporada aí, então foi transmitida no dia 21 de dezembro, já tem alguns dias que isso aconteceu, estou gravando isso aqui na véspera do Natal, né, e foi o entrevistado aí desse quadro aí, desse programa, foi o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, conversando com o jornalista Kennedy Alencar sobre o próprio BNDES de forma clara, de forma bastante específica, né? O Mercadante é adepto daquele esporte favorito do Lula, que é criticar o Bolsonaro. O Lula, em qualquer oportunidade, faz questão de falar isso, né? Não do que ele tem feito, não dos benefícios para a população que o governo dele tem proporcionado, nada disso, né? O que o Lula sempre faz é dizer que o governo anterior era pior, né? Bolsonaro acabou com o Brasil, o Haddad faz isso também, né? Ele disse lá que o governo PT tem uma herança maldita do governo Bolsonaro, a dívida pública é culpa do Bolsonaro. Marina Silva também, né, disse que a pobreza no Brasil é culpa do Paulo Guedes. Os números da pobreza do ano passado mostram o contrário, né, que a pobreza caiu no Brasil. Olha que coisa impressionante, né? Mas, a parte isso aí, Mercadante usou esse espaço para comparar a gestão anterior com a gestão atual dele, sob o governo Lula, né? Então aqui, o pessoal do Brasil 247 faz questão de encher a bola do Mercadante com algo que para mim é um problema sério, né? Eles dizem que é o seguinte, que ele tem um histórico político robusto, né? Isso aqui para mim já é um problema, né? Histórico político robusto, ninguém dura tanto tempo nesse meio político sem sujar as mãos, né? Mas, enfim, aqui, se envolvendo em algum tipo de negociata, isso que eu quero dizer, né? Incluindo passagens como deputado federal, senador e ministro de Estado no governo da Dilma Rousseff, ministro de várias coisas, diga-se de passagem, né? Então, essa experiência dele aqui, ao contrário, para mim é prejudicial, né? Ele foi ministro de um monte de assuntos aí variados, o que gabarita ele para ser ministro de tantas coisas assim? Ele é especializado em cada uma dessas pastas, é especialista aqui na gestão de um banco, né, de investimentos, de fomento, realmente uma coisa impressionante aí, né? Então, conforme eu falei, o Mercadante abordou diversos aspectos da gestão do BNDES, destacando as diferenças entre a administração do Bolsonaro e do Lula, principalmente no que tange a esse banco de forma específica, né? Então, ele disse aqui que a gestão Bolsonaro tinha uma clara determinação de diminuir e, se possível, eliminar o banco. Quem dera o Bolsonaro tivesse conseguido acabar com o BNDES. Tá aí algo que agora nós sabemos que ele tentou e não conseguiu fazer. Que pena que não conseguiu, porque realmente seria um ganho enorme para o Brasil se o BNDES tivesse sido eliminado durante o governo Bolsonaro.
poderia ser recriado agora no governo Lula, mas daria muito mais trabalho para isso acontecer, teria que ter toda uma negociação e tudo mais, talvez nem tivesse surgido ainda nesse momento, né? Demoraria mais para a coisa ser ressuscitada, restabelecida. Então, o Mercadante falou aqui que durante a administração do Bolsonaro, o BNDES sofreu com políticas que esgotavam seus recursos, incluindo a devolução de subsídios sem correção monetária, totalizando cerca de 670 bilhões transferidos ao Tesouro Nacional, botando dinheiro de volta aí de onde ele saiu, é claro. Se é que você quer acabar com o banco aí, você vai tirar os recursos dele aos poucos, deixar a conta zerada para você finalizá-lo depois, né? Por outro lado, de acordo com o Mercadante, na gestão do Lula, houve uma redução na taxa de dividendos de 60% para 25%, liberando mais recursos para empréstimos, né? Ou seja, o governo está deixando de ganhar dinheiro com o BNDES. Para ele isso é bom, né? Não sei porque a ideia por trás de estatais, de empresas estatais, é principalmente dar lucro para o governo. É para isso que elas existem, por isso que elas funcionam dentro da iniciativa privada em muitos casos, né? É porque justamente elas estão ali para agir no mercado com as leis de mercado, usufruindo aí das possibilidades, inclusive, do lucro, que é o grande interesse, deveria ser o grande interesse por trás delas, né? Mas, ao que parece aqui, então, o governo está deixando de ganhar esses dividendos para liberar mais valores para o BNDES aí, né? De acordo com o Mercadante, esse banco é importante para a inovação e para a indústria no Brasil. A taxa de juros usada é de 2 a 3% para a inovação, para investimentos em inovação, ou seja, isso aqui é empréstimo de pai para filho também, né? E, inclusive, ele falou que o BNDES tem um papel muito importante para projetos de infraestrutura e desenvolvimento, como saneamento básico, rodovias e exportações, né? Então, claro que essa entrevista que está na íntegra aqui para ser conferida, né, do programa É Notícia, ela no YouTube você pode assistir isso tranquilamente se você tiver estômago, né? É uma conversa de comadres, obviamente, nenhum tema sensível foi abordado nessa conversa aí, coisas que poderiam colocar o Mercadante contra a parede e justamente relacionadas ao BNDES, como por exemplo o fato desse banco aqui historicamente gastar muito dinheiro, direcionar muito recurso para empresários muito bem-sucedidos. A ideia por trás do banco, né, deveria ser ajudar pequenos empreendimentos, a expansão de pequenos, médios negócios e não ajudar o multibilionário a ficar mais rico ainda, como aconteceu tantas vezes no passado. Além de não ser, obviamente, né, não deveria ser o objetivo desse banco, emprestar dinheiro para Cuba, emprestar dinheiro para Venezuela, para Argentina e para outros países, muitos dos quais deram calote no BNDES, como a gente sempre acompanha aqui no canal quando tem alguma notícia nova nesse sentido, né? É aquela grande tragédia de tudo que é criado com uma boa intenção no Estado, né? Aquela história de boas intenções, o inferno está cheio, e a verdade, né, é que o BNDES, salvo o engano, nasceu como BNDE, não tinha esse social aqui no nome, mas essa ideia por trás de um banco de fomento, se eu não me engano, partiu do Roberto Campos, né, o Bob Fields, né? Se não for, me corrija aí nos comentários, mas eu me recordo dele falando a respeito do BNDE, criado como uma ideia muito boa, que tinha uma finalidade bacana, que é justamente você permitir ao pequeno empresário que ele consiga um empréstimo, um financiamento com uma taxa de juros menor, isso aqui numa época em que as taxas de juros no Brasil eram uma loucura por conta da inflação, da desvalorização da moeda, do risco do país e tudo mais. Hoje já não faria tanto sentido seguir nesse caminho, porque realmente as taxas de juros estão mais controladas de forma geral para financiamentos empresariais, né? Mas não só o banco acabou se mantendo por tempo indefinido, mesmo depois daquela situação que ensejou a sua criação não mais existir, né? Aquela taxa de juros muito elevada do passado, como também o seu objetivo foi pervertido ao longo do tempo. Conforme eu falei, muitos dos recursos do BNDES ao longo dos anos, principalmente durante o governo desse senhor aqui e da Dilma Rousseff, muitos desses recursos aí foram direcionados para os empresários amigos do rei, para o Ike Batista, que vivia tirando foto com a Dilma e tudo mais, para o pessoal de grandes conglomerados econômicos aí, e também para ditaduras, para investimentos fora do Brasil, o que é uma coisa completamente absurda. Ah não, mas isso é um financiamento, isso vai retornar como dinheiro para o Brasil, é um empréstimo que vai ter aí juros, vai trazer juros para o Brasil. Beleza, mas esse retorno que supostamente haveria vai render pouco para o Estado, porque o Mercadante fez o favor de diminuir o total de dividendos aqui, melhor seria então deixar o dinheiro aqui no Brasil
e aumentar os dividendos para o governo continuar ganhando sem ter que mandar o dinheiro para fora, deixar isso para o empresariado brasileiro usufruir dessa grana toda, né? Mas também tem um agravante dos calotes que o BNDES tomou, que todo mundo sabia que ia tomar. Isso é dinheiro emprestado a fundo perdido, dinheiro para Cuba, para Venezuela, para ditaduras da África, para a Argentina. É dinheiro dado, né? Empréstimo de pai para filho ali, sem qualquer pretensão de receber de volta o valor. Inclusive, né, logo que o Lula entrou no poder, eu fiz uma pesquisa sobre isso para escrever um texto lá para o Visão Libertária. Vou tentar citar de cabeça o que eu lembro. Quando o Lula entrou no governo, a CAPEX, né, que é a Câmara de Comércio Exterior, ou é outra sigla, não sei, mas a Câmara de Comércio Exterior, ela tem a prerrogativa de classificar os países para fins de crédito, de fornecimento de crédito por meio do BNDES e de outras formas de financiamento, classificar os países quanto a seu risco numa escala que vai de 1 a 7. E logo na sequência, depois que o Lula assumiu o poder, Venezuela, Cuba e vários outros que receberam generosos financiamentos do BNDES, muitos dos quais deram calote, passaram a contar com uma nota 1, que é a melhor nota, ou seja, o crédito mais estruturado, mais sólido de todos. Uma coisa absurda. Obviamente isso foi mudado para favorecer esses empréstimos para que eles ficassem dentro das normas do BNDES, né? Então certamente tem lá os requisitos para emprestar dinheiro para outro país. O outro país tem que ter uma nota de crédito boa para emprestar com juros baixos, um valor, um montante maior, um prazo mais longo, mais estendido. O que a Câmara de Comércio Exterior foi lá e fez? Colocou essa nota para esses países. Não, vai na fé que isso aí é uma beleza, né? Então, tá aí o resultado agora. Uma pena, realmente uma pena que o Bolsonaro não conseguiu acabar com o BNDES, porque aí ele impediria o Lula de voltar a financiar os empresários, seus amigos, e principalmente de financiar os seus amigos ditadores fora do país, o que é uma coisa assim completamente imoral, completamente não faz sentido econômico nenhum, no final das contas, para o Brasil, e serve apenas para fortalecer o seu projeto globalista de poder, ou pelo menos supranacional, continental, subcontinental de poder aqui na América Latina de forma mais específica, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.